Oi, gente! Sejam muito bem-vindas novamente ao Fé.com. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre oração. A oração, na verdade, ela tem algumas pessoas que têm dúvidas como é que se deve orar. Então a gente fez esse vídeo para falar o que é oração, como é que se faz para orar, quais são algumas dicas que a gente dá. Segredos da oração. Então, o que é oração para você, Mariana? Bem, gente, de uma forma bem simples, sabe? Bem didática, oração é falar com Deus, falar com o seu Pai, ter intimidade com Ele. Bem, Miloca, se eu falo com o meu Pai, como eu devo falar com Ele, então? Bom, a palavra de Deus, ela fala que a oração, ela é um clamor. Você precisa pedir, que você tem que ter um diálogo com Deus. Então ele fala lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, maravilhosas, né? Então a gente precisa clamar a Deus. Em Mateus 7 também fala assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Ou seja, quanto mais a gente tenta conversar com Deus, quanto mais diálogo a gente tem, mais intimidade a gente adquire com Deus. E os discípulos, né, quando eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, como devemos orar, né? Jesus, em um dos versículos, ele fala bem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele fala: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, nesse momento, nesse versículo, você pode analisar que, nesse momento ele fala assim: meus filhos, entendam que a vontade de vocês tem que se unir à do Pai, e a do Pai é de vocês. Não é simplesmente eu fazer orações pedindo coisas vãs, como se Deus fosse, tivesse uma varinha mágica em que todos os meus pedidos devessem ser atendidos, e se não fossem atendidos eu ficasse magoado com Deus, eu tivesse esse direito de ficar magoado. Deus não, ele fala assim: filho, una a minha vontade à tua e a tua à minha, e tudo vai correr bem, sabe? É necessário que nós tenhamos um ouvido apurado para ouvir a voz do Pai. E como vamos ouvir a voz do Pai se não temos intimidade, né? É verdade, a intimidade ela nos aproxima do Senhor. Mas a gente também tem que entender que esse clamor, muitas vezes, ele além de ser essa intimidade, existe também um tempo para Deus responder. Às vezes você vai clamar a Deus num período que um mês antes de Deus te responder, um ano. A gente não sabe qual é a vontade de Deus. E a gente também não sabe o tratar de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus quer tratar com a gente em relação à paciência, a confiar no Senhor. Então, a palavra de Deus fala também, lá em Salmos 40, que Davi fala bem assim para Deus: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O que ele estava querendo dizer? Que ele esperou bastante em Deus. Esperar com paciência é você suportar o teste do tempo. Porque assim, gente, no vídeo anterior até, que eu falei sobre confiança, que ele fala, né? Que você entregar seu caminho ao Senhor e não se estribar no seu próprio conhecimento. É você simplesmente se entregar, se jogar nos braços do Pai e saber que Ele tem o melhor para a sua vida. Isso é, você confiar que o Senhor sabe o que é melhor para você e o tempo dele é perfeito na sua vida. Porque a gente quer que Deus resolva tudo pra gente da nossa maneira. E às vezes Deus tem o tempo para resolver as coisas na nossa vida. Nem tudo é da maneira como a gente quer. Às vezes coisas são tiradas da nossa vida e a gente não entende. Mas Deus achava que era tudo tão lindo e tão perfeito. Eu queria isso. Mas Deus fala assim: olha, tem uma música que eu sempre eu por muito tempo me baseei nela, que há um lugar que quando se perde é que se ganha. E esse lugar é no Senhor. Eu acho que é. É da Nívia. Se você está baseado em Deus, se você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, está em oração, e Deus mesmo assim tirou da sua vida, há um lugar que quando você perde, na verdade você está ganhando. Você encontra. Porque esse lugar é em Deus. Você está em Deus, meu irmão? Tirou da sua vida? Você ganhou. Verdade. E assim, a oração, gente, ela traz por mais que ela seja assim, de perseverança, de espera, ela traz um prazer, né? Uma coisa assim de confiança pessoal, sabe? Que se as pessoas vierem com argumentos, você está baseado na fé. Então, assim, as experiências prazerosas que Deus nos dá é incrível, sabe? Com relação à oração, a fidelidade do Senhor. Mas existem algumas interferências que podem ocorrer para que as suas orações não sejam respondidas, né, Ló? Tem muitas interferências, porque às vezes a gente quer que Deus
responda a nossa oração. Quais são um dos mandamentos que a palavra fala? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então você não vai fazer a Mariana o que você não gostaria que ela fizesse a você. Muitas vezes a gente está aqui criticando uma pessoa, julgando a vida de uma pessoa, falando mal de uma pessoa, e se achega a Deus e fala, Senhor, eu quero misericórdia. Quer misericórdia, mas com relação ao seu irmão você lança 950 pedras, né? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, mas Deus quer corações humildes diante de um clamor, de uma oração. Ele quer um coração sincero, não um coração que mete pedra fora da porta do quarto, dentro do quarto tá lá, Senhor, eu te amo, faça as coisas na minha vida. Temos vivido um evangelho hipócrita, gente, infelizmente. Infelizmente. Somos pessoas lindas dentro da igreja, ou dentro dos ambientes em que as pessoas saibam que somos cristãos. Mas fora, no trânsito, no nosso trato diário com a nossa família, que seja com os nossos amigos, você é outra pessoa, sabe? Dupla personalidade, agente 007. É como se fosse assim, eu simplesmente sou quem é conveniente que eu seja. Você não tem o autocontrole, você não tem o domínio próprio, você é aquilo que a circunstância, né? Aquilo que as circunstâncias determinam que você seja. E Deus nos orienta a sermos santos, porque Ele é santo. Mas o que é a santidade? Não é algo extremo, né? A gente também não pode falar assim, quer dizer que se você falou mal de uma pessoa, às vezes por um costume que você não conseguiu retirar e foi orar, Deus não vai atender essa oração? Gente, Deus conhece o coração de cada pessoa. Não tem como dizer que Ele não vai atender. Mas também a gente não pode ter um pensamento pequeno. Eu fui lá, falei mal, me arrependi e vou tentar não repetir aquele ato. Deslizes acontecem, mas permanecer no erro é uma coisa que a gente tem que tentar desvincular da nossa vida. Exatamente. Então eu acho assim, você quer que Deus responda as suas orações? Seja como Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de todos os erros que ele cometeu, ele tinha o coração voltado a se arrepender. Sabe? Ele tinha um coração contrito e ele se arrependia, ele não tinha remorso nem peso na consciência. E ele era cara de pau, ele chegava diante da presença de Deus, se eu ouvir falar com o senhor vai me ouvir. Eu sei que o senhor tá aí, não adianta virar as costas pra mim não, que eu tô sentada aqui, eu só saio daqui depois que o senhor ouvir minha oração. Era desse jeito, cara de pau. Exatamente, se joga na presença do Senhor, porque Ele é o teu Pai, Ele te ama acima de todas as coisas, Ele te criou. Então, que hoje você tenha aprendido a orar um pouquinho. O segredo da oração é ter intimidade com o Pai, ter fé, ser alguém que tenha constância na oração, sabe? E aprender a esperar no Senhor. Exatamente. E ter uma vida em integridade. Não ser alguém que fala mal dos outros, que mente, que fura fila, que só nega imposto, que, sabe? E depois vai lá para dentro do seu quarto e clama a Deus por que quer que seja, sendo que a sua vida toda errada. Não, nem fala. Nessa hora você tá assistindo esse vídeo e tá falando, Senhor, eu falo mal de tanta gente. Irmã, eu também, às vezes falo mesmo. Calma, irmãs. Nós temos uns vídeos aí que vão tratar o nosso caráter junto, né? A gente vai crescendo espiritualmente juntos. Esse é o objetivo do canal, amém? Amém. Então que você tenha, neste momento, curtido muito esse vídeo. Deixa embaixo o seu like. Se inscreva-se no canal. Comenta sobre os vídeos. A gente agradece muito a vocês que se inscreveram. Olha, muito estão participando. Gente, glória a Deus. Muito obrigada pela participação de vocês no canal. Olha, Deus é fiel, porque essa obra é dele. É verdade. Então, que você seja cada dia mais e mais e mais abençoado. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos determinou. Então, fique com Deus, beijo e tchau!